Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Abertamente, onde nós abordamos temas como a parentalidade, a infância e, claro, o subconsciente. E juntamente com convidadas incríveis, vamos precisamente mergulhar nesses temas e aprofundar sem medos, sem tabus, porque queremos que a mensagem certa passe para ir para o nosso lado. Hoje tenho comigo a incrível Diana Machado. Obrigada por teres vindo. A Diana é alguém que é apaixonada pela temática da reencarnação. Ela é hipnoterapeuta, como eu, e eu achei que era um tema super, super fascinante e quis trazer aqui porque acho que há certos temas, há certos dilemas, mesmo dentro da parentalidade, mas não só. Que realmente a gente precisa descortinar mais profundo para chegarmos às respostas. E quem sabe, por que não, a resposta possa estar numa vida passada. Portanto, ainda antes de entrarmos por aí, Diana, eu adorava que tu partilhasses connosco, eu já sei a resposta, mas para quem está lá em casa, adorava que partilhasses um bocadinho connosco. O que é que te levou a entrar neste mundo, não é? Não é assim propriamente uma coisa assim tão comum, não é? Portanto, conta-nos um bocadinho como é que foi essa jornada. Ok. Grata, desde já pelo convite. E olha, eu comecei este caminho lá atrás pela psicologia, portanto, totalmente convencional, ainda nada à espera de que hoje estaria a falar de vidas passadas. Se há 10 anos atrás, quando eu entrei em psicologia, me dissessem, olha, sabes que daqui a 10 anos vais estar a falar sobre a reencarnação, eu ia achar estranhíssimo, porque não era nada um tema da altura. Entretanto, fiz o meu percurso convencional completamente normal, a licenciatura, o mestrado, sempre muito dentro da psicologia. E, entretanto, o que aconteceu foi um baque da vida. São esses momentos mais desafiantes que nos levam sempre a mergulhos e para caminhos que não estavam de todo antes nos nossos planos e surgem, por não é, uma coincidência ou não. Surgem, para quem acredita em coincidências, não será tanto o nosso caso. Sim. E na altura eu tive um grande pico depressivo, tive um grande pico de ansiedade social, ainda estava no meu mestrado, tive vários meses em que mal saía de casa. Então, sabes, foi como se a vida me desse assim um grande abanão. E eu na altura, obviamente fui seguida, não é, por colegas psicólogos, tomei medicação, trabalhava na área dos recursos humanos, portanto fui seguindo ainda assim um caminho muito convencional, até que achei sempre que faltava qualquer coisa, sabes? Ou seja, eu fazia psicoterapia, eu tomava medicação, eu era seguida por um psiquiatra também, mas achava sempre que nós não... havia qualquer parte da minha história que nós não estávamos a conseguir lá chegar. Por muito que falássemos da infância, até da minha transgeracionalidade, que na altura o psicólogo com quem eu estava abrangia já essa parte, sabes, do olhar sistémico, olhar para a família, mas ainda assim faltava sempre uma pecinha. E foi aí que eu, depois de ter engravidado, portanto o meu filho puxou-me também de alguma forma, não sei como, não me perguntes, mas puxou-me para esta temática das vidas passadas, a reencarnação. E eu fiz uma formação nesse âmbito, sabes, para perceber, ok, mas como é que se faz meditações para isto? Mas como é que eu chego a memórias? E foi a partir daí que eu comecei a conhecer a minha história passada, sabes, antes de eu nascer. E aí encontrei então aquela peça do puzzle sobre a ansiedade social. Sim, e aí foi aquele clique de mudança. Eu não estaria aqui a falar contigo, sabes, e não estaria com alguém com quem não estou, não é? No meu dia-a-dia, etc. Aliás, eu nem tinha saído de casa se não fosse toda esta experiência com as vidas passadas. Eu acho super interessante que o teu caminho tenha sido esse, portanto, um caminho mais tradicional para que nós consideramos mais, não sei se esotérica é a palavra certa, porque acho que não é a palavra certa, mas para um caminho se calhar que nem sempre nos vem à mente, não é uma primeira solução, não é uma primeira resposta. Acho muito interessante que tenhas percorrido todo esse caminho, e realmente é isso, é quando aquilo que nós procuramos não está a aparecer, não desistirmos, percebemos que
que há mais onde procurar. Eu acho que é importante realmente percebermos isso. Muitas vezes não há esse conhecimento do tipo de caminhos alternativos que podemos fazer, percorrer, o tipo de ajuda que existe, o tipo de terapias que existe, além do dito convencional ou do mais falado. E eu acho que é sempre bom as pessoas terem conhecimento que há outras formas, há outras hipóteses de explorar e que a resposta que procuram, a resposta que precisam, pode passar por aí, porque não? Eu acho fascinante também esta questão do Léo ter puxado esse teu lado. Queres explicar melhor de que forma é que sentiste que ele foi aquele empurrãozinho nessa direção? De que é que sentiste? Olha, eu quando engravidei, toda a minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila. Portanto, isto só para contextualizar que eu não tinha antes nada que prevesse aquilo que aconteceu depois do nascimento. Portanto, eu tive uma gravidez tranquila, super confiante que me ia receber. Nunca tive aqueles medos que às vezes nós podemos, de forma super válida, ter, não é? Que podemos perder o bebê, etc. Não tinha nada disso. Eu sabia que ia conhecer o meu filho, eu sabia que era menino, eu sabia que ele vinha antes do Natal. Sabes? Portanto, eu ia dizendo isto à família, já estava a decorar o quarto dele e o meu pai dizia, mas tu ainda não sabes se é menino ou menina, e eu, malta, é menino. Sabes? Nós sabemos, nós sabemos. Exato. Não sei explicar, mas as mães, a gente sabe. Nós lá nos conectamos, não é? Aqui de alguma forma. Sim. E, entretanto, quando ele nasceu, é como se tivesse aqui havido um clique e eu passei a ter um medo, uma espécie de certeza de que ele ia morrer a qualquer momento. Então, imagina, sabes quando os bebés têm aquele refluxo? Sim. Não é? Pronto. Ele tinha, eu achava que ele ia morrer engasgado, eu chorava a pensar, ok, é hoje, não passa de hoje, dizia ao meu companheiro. E claro que no início eu pensei, ok, não é? Baby blues, isto está aqui tudo muito, é o meu primeiro filho, isto depois de um parto a pessoa está a reestruturar-se emocionalmente, é tudo novo, não é? A amamentação, os pontos, ainda nascerá, portanto, todo este turbilhão, e eu meio que achei que se enquadrava ali. Mas os meses foram passando, sabes? 1, 2, 3, 4, 5. E o medo não ia continuava, ao ponto de eu já ter cenários do funeral, sabes? Ou seja, eu imaginava como seria o funeral, o caixão pequenino, etc. Portanto, a um determinado ponto pensei, ok, isto não é normal? Já não é tão normativo, não é? Dentro de tudo o que estou a passar. E o primeiro acesso, na verdade, que fiz, antes até da ansiedade social, foi exatamente quem apareceu foi o meu filho, sabes? Ou seja, foi a resposta, aliás, para este medo. Portanto, quando eu fiz essa formação, antes depois de investigar a minha ansiedade social, eu fui em processo de meditação, não é? Nós estamos em formação, também fazemos connosco, e eu sem levar questão nenhuma, eu estava só a fazer a formação, portanto só fui, e eu entro numa memória onde perdi um filho. E eu, sabes, foi assim aquele... Eu lembro-me de o ouvir chorar, lembro-me de entrar num quarto que eu sei descrever como se lá estivesse agora, mas não tem as nossas paredes, era pedra. E aquele momento para mim, e aquele dia foi tão significativo, ao ponto de eu nunca mais pensar que o Léo ia morrer. E isso para mim foi o mais fascinante de tudo, ou seja, mais fascinante do que eu ter ouvido um bebê chorar, entrado numa memória, reconectar-me com um tempo onde eu já vivi, mais do que isso, foi de facto eu ter deixado de ter esses pensamentos. E aí eu lembro-me de passado 1 mês ou 2 eu pensar, caramba, nunca mais tive isso. Sim, como é que isto se desvaneceu? É o trazer ao de cima, não é? Muitas vezes, não só com a terapia de vidas passadas, não é? Também com o tipo de hipnose que eu faço, é muito isto, é quando nós compreendermos a raiz, o porquê, qual é que foi o momento, se foi um momento específico, não é? Ou memória específica, ou acontecimento específico que provocou aquele sentimento, aquele trauma, aquele medo, há um desbloqueio quase imediato. É como se, lá está, não é como se o nosso subconsciente quer muito trazer aquilo à luz, quer muito, é a forma dele dizer, bora lá resolver esta. Olha para mim, não é? Olha para mim, exatamente, olha para mim, olha para dentro. E nós, especialmente hoje em dia, que temos vidas muito aceleradas, vidas
muito ocupadas. Aliás, não são só ocupadas, eu acho que nós até fazemos quase questão de ocupar cada minuto, cada segundo, E então, onde é que sobra o tempo de parar? Onde é que sobra o tempo de refletir, de sentir, não é? De fazer esse trabalho de introspeção? Não sobra. Então o nosso corpo tem formas muito curiosas, às vezes muito danosas, para nós, de nos fazer parar, de nos fazer, ok, calma, De puxar. tens que olhar para dentro. Está aqui isto tem que ser resolvido, isto tem que ser visto. E eu acho que muitas vezes, quando nós conseguimos ir ignorando todos os sinais, esses sinais podem ser, sei lá, alguma doença, pode ser estresse, pode ser depressão, os filhos têm esta capacidade incrível de nos obrigar a parar. De tocar mesmo na ferida, não é? Tocar na ferida, não, é tipo, não dá para escapar. Se até ali conseguimos escapar de alguma forma, conseguimos nos distrair, conseguimos ignorar, não, ali naquele momento, até porque os primeiros meses, maternidade, lá está como te aconteceu, são muito isso, são momentos de parar, não é? Somos obrigados. Quer dizer, a não ser que a gente faça assim um estilo de vida muito diferente daquilo que a natureza pede, digamos assim, não é? A gente sabe que as realidades são diferentes, mas suponhamos que estamos em circunstâncias mais normais, não é? Em que temos que estar mais em casa, temos que estar mais com o bebê, nas rotinas dele, não é? É um tempo realmente muito mais parado, em que o mundo fora parece que por um tempo tem que esperar. Sim, vamos ali numa bolha, não é? Uma bolha, é assim um tempo muito, muito particular. E eu acho que não é por acaso que muitos desses sintomas de baby blues surgem. Claro que há uma parte hormonal muito forte a falar, mas acho que também há uma outra parte a falar, muitas vezes, que é exatamente do paraste, boa, é agora que eu vou descarregar a minha lista toda. Vamos É agora. aproveitar, não é? Bora, olha, bora. E às vezes a gente sente-se assoberbadas, sentimos mal, sentimos medo, sentimos, não é? E é sobre isso. E eu acho que essa é a magia que os filhos, é o convite que eles nos fazem. Claro que pois há muitas formas de viver este convite e tu tiveste essa perspicácia de perceber isto é um convite, vou aproveitar, vou abrir a porta. Vou caminhar. E olha onde é que te levou. Tu já viste? Estou aqui. Não é incrível? Tudo aquilo que tu conseguiste aferir e descobrir sobre ti e agora ajuda os outros a descobrirem também sobre eles. Eu acho que é incrível aquilo que pode acontecer quando aceitamos esse convite. Eu acho que tenho uma pergunta para te fazer que vem um bocadinho à volta das crianças. Eu acho que se calhar as pessoas também podem ter curiosidade sobre isto, que é esta questão de que nós temos esta ligação quando nascemos a este tipo de memórias, a este tipo de não só memórias, mas esta noção, estas emoções, estas ligações, ou seja, trazemos isso muito vivo em nós quando nascemos, não é? Pelo menos é o que se diz. E que depois vamos esquecendo, não é? Qual é a tua experiência? Realmente sentes que todas as crianças são assim? Sentes que não é bem assim, que algumas pessoas estão mais sintonizadas? Qual é que é a tua experiência? Olha, do meu conhecimento e da experiência que tenho, todas as crianças têm memórias de vidas passadas. Acontece é que nós podemos não estar atentos a isso e, portanto, passamos ali janelas de oportunidade de descobrir mais, porque não estamos conscientes disso ou não estamos atentos, então para nós a criança está a inventar uma história, está a falar sobre uma história qualquer e não agarramos aquilo, o que é válido, obviamente, não temos conhecimento, está tudo certo, não é? Há também muitas pessoas que negam portanto, quando a criança apresenta memórias, os pais negam essa possibilidade, ou porque para eles não é nada válido que isso seja possível, enfim, então claro que a criança vai perceber que aquilo não é um tema que tenha abertura para explorar. É um tabu. Exatamente, e já não vai falar mais sobre isso. E nós vemos até nas investigações do Dr. Ian Stevenson, que eu amo, estou sempre a falar dele. Queres repetir o nome para quem tem curiosidade? Sim, o Dr. Ian Stevenson. Ok, Ian Stevenson. Sim. Ele investigou mais de 2.600 casos de crianças que têm memórias de vidas passadas
e em algumas situações, infelizmente, percebeu que as crianças sofriam mesmo de violência física, sempre falavam sobre essas memórias, porque culturalmente, naquele país, naquela família, não era ok, não era válido olhar para a reencarnação, ou por questões religiosas daquela família, o que fosse, pronto. E então nós podemos realmente não estar atentos ou não estar abertos para isso, mas todas as crianças têm memórias de vidas passadas. Podem ou não falar sobre isso por variedíssimos motivos, até porque as memórias podem apresentar-se de formas diferentes. Ou seja, a criança imagina que numa vida anterior morreu afogada. Ela pode não verbalizar isso, mas ela vai apresentar no seu comportamento um pânico à água em determinadas situações, ou quando se lava o cabelo, ou quando se vai à praia, ou seja, ela pode não verbalizar, mas a memória está a ser mostrada numa forma comportamental. Então, as memórias transparecem de várias formas, por isso todas as crianças. Sim, eu percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. E mais uma vez, eu acho que é essa abertura para estarmos presentes, olharmos para aquilo que os nossos filhos nos estão a tentar comunicar. Eu sei que é um tema que ainda hoje em dia é bastante tabu. E também é preciso perceber até que ponto é que a criança, porque acho que há 2 ou 3 cenários possíveis. Este é obviamente para quem acredita um deles, ou para quem está aberto para perceber é um deles. Portanto, existe ali qualquer coisa do passado, não é? Que está a influenciar a criança ainda hoje, traz essa ferida aberta, digamos assim. Outro cenário possível, e eu vejo muito isto, é os pais terem um medo neles, e as crianças, como são seres do sentir, absorvem tão intensamente aquilo como se fosse deles. Por exemplo, vejo muito uma situação, por exemplo, muito comum que eu vejo muito. Minha filha tem medo de cães, ela não quer dar uma festinha a um cão, não quer mexer no cão, eu não consigo compreender. E eu se perguntar, então, mas como é que é a relação dos pais com os cães? E normalmente a resposta é sempre qualquer coisa do género, o pai ou a mãe tem medo, mas eu não mostro. Eu não mostro. Eu tento sempre estar tranquila e não demonstrar que não estou confortável. E eu digo sempre, pois, mas a criança sente. Ou seja, eles têm uma capacidade que nós adultos perdemos, infelizmente, que é esta capacidade de sintonizar-nos com a emoção, o sentir, a energia do outro. Não sei, eles conseguem, é uma questão de sobrevivência, absorver isso, perceber isto, vai ajudá-los a perceber se estão numa situação de risco ou não, se podem confiar no adulto ou não. Confiem sempre na intuição do vosso filho ou filha, especialmente quando são pequeninos. Se eles não estão confortáveis com o adulto, há qualquer coisa sobre isso, e respeitem isso. E é por isso, porque a pessoa pode estar ali cheia de sorriso e parecer muito simpática e parecer super aberta e de confiança, e aquele bebê não se deixa enganar, aquela criança pequena não se deixa enganar. E é por isso, então, mas voltando atrás, isto foi só um pequeno parênteses. Essa pode ser a situação. Imaginemos que um dos pais tem pavor à água, então a criança não se consegue sentir confortável porque está a absorver dos pais. Cenário 1, né? Aliás, cenário 2. E o cenário 3 é que realmente aconteceu qualquer coisa muito recente na vida e que não nos apercebemos, ou que não achamos que fosse significativo o suficiente para ser considerado um trauma. E então, eu acho que, mais uma vez, o importante aqui é fazermos essa introspeção. Sou eu? Aconteceu alguma coisa? Há alguma explicação? E quando não encontramos, então, realmente essa resposta dentro do cenário atual, então, por que não procurar uma resposta além do cenário atual? Quando já esgotámos as outras hipóteses, é precisamente perceber que se tivermos essa coragem, eu acho que é preciso uma certa coragem às vezes, especialmente se for algo que os nossos pais nunca experimentaram, as pessoas à volta nunca experimentaram, se calhar não temos assim tanto conhecimento de causa, mas é preciso coragem para procurar a resposta. Eu acho que é sempre mais confortável muitas vezes ficarmos no ok, eu não estou confortável, mas ao menos eu sei onde estou, com o que contar, já estou habituada a viver assim.
O desconforto já é familiar, eu já conheço isto. É desconfortável, O mas eu já desconforto é conheço. familiar e vou mais longe. Eu sei que isto pode ser um bocadinho, pode doer em algumas feridas, mas às vezes a vitimização de estar nesse lugar de desconforto também é familiar e agarramos-nos a isso, ok? Certo? E o sair disso, o procurar respostas, o procurar mudar, o procurar quebrar, é difícil. É o desconhecido. É o não é? desconhecido. É um caminho escuro. É a vulnerabilidade, Nós- não é? Que é a resposta para tudo. Tu achas que há uma idade mínima? Quer dizer, eu sei, mas há uma idade mínima para uma criança, por exemplo, poder usufruir desta experiência, desta regressão? Ok. Queria só dar-te um plot twist daquele assunto há pouco tu estavas a dizer que podem ser os pais a ter o medo da água, o medo dos cães e as crianças ficam com esse medo, não é? E o plot twist que te quero trazer é: nós escolhemos a nossa família antes de reencarnarmos. Ou seja, se eu tenho medo da água, eu talvez mais possivelmente vá no meu plano escolher uma família que me vá recordar esse medo da água porque as pessoas também o têm, entendes? Então, só te dar aqui este plot twist, mas de facto nós podemos não ir tanto atrás, ou seja, nós às vezes, eu guio muitas pessoas que vão a esta vida e não saem desta vida, portanto têm momentos na sua infância que foram aqui muito destruturantes, não é? E nós não precisamos de ir mais para trás, porque esses momentos na infância são, neste momento, os mais... Exatamente. O suficiente. É o que nós precisamos de olhar. Sim. Isto, para quem faz hipnose, né, que é o nosso caso, nós sabemos que isto é um bocadinho por camadas, portanto o subconsciente vai sempre buscar a camada que precisa de ser descoberta e às vezes isso não implica ir tão lá ao fundo. Não é onde nós queremos, não é? Não somos nós que optamos. Nós fazemos, portanto, fazemos orientação, conduzimos, mas o subconsciente, ele é incrível, ele vai escolher exatamente o sítio, a memória e o tempo, neste caso, para onde ir. Eu pessoalmente também já me aconteceu fazer, porque nós também fazemos a nós próprios, eu acho que as terapeutas também têm esta questão que é, nós não só, dizem os ingleses, walk the walk, talk the talk, portanto nós não só experienciamos, como depois também fazemos. E já me aconteceu várias vezes ir parar também, vidas passadas também, e não está nada à espera, e porque era ali que tinha que ir, não é? Tinha que ir mais fundo do que eu estava à espera, mas só termos essa abertura. E acho que também, ao fim e ao cabo, as pessoas muitas vezes acabam por se perguntar no final da experiência: será real? Aconteceu mesmo? Essa é a pergunta para queijinho. Como é que eu sei que eu não inventei isto? Que isto não foi uma fábula da minha cabeça? Que, ok, estava muito bem contada, parecia muito real, mas é verdade. Eu acho que nós vamos ter a mesma opinião, mas qual é a tua opinião sobre isto? Olha, nessa pergunta para queijinho, nós podemos partir essa pergunta por partes, que é aquilo que me vem logo assim à ideia questionar à pessoa é quem é que a descredibilizou de tal forma em algum momento que ela não confia no seu próprio sentir, na sua visualização, naquilo, não é? Portanto, fez ali um mergulho, às vezes a pessoa sentiu muito, chorou, e quando volta, não é? Como é que se descredibiliza a ela própria? Portanto, pronto, há essa questão que eu gosto sempre de trazer ao de cima. Depois gosto também de referir que há de facto um estudo muito interessante que foi o psiquiatra Dr. Bessel que partilhou, em que nós podemos implementar memórias falsas. Mas o estudo descobriu também que a pessoa não consegue sentir as emoções dessa memória falsa. Portanto, tu até podes estar num grupo de investigação onde te colocam a memória de que tiveste um acidente de carro. E tu até podes começar a pensar, ok, eu vivi realmente aquele acidente de carro. Mas o teu corpo, as tuas emoções... não há uma resposta. Porque tu nunca tiveste um acidente de carro. E então, quando nós vamos a memórias de vidas passadas e a pessoa está a sentir, o coração está a bater, a pessoa emociona-se, a pessoa está a sentir aquela angústia, não é? Aquilo não é uma criação ou aquilo não é algo que nós nunca passámos por isso. A terceira parte é, enquanto terapeuta, não me interessa. Ou seja, vamos supor que realmente há uma parte da mente que criou ali pedaços de uma memória de uma vida passada. E aquilo não foi assim, tal e qual como a mente viu.
Mas isso significa que a mente precisou de criar ali um espaço ou um cenário para nós expressarmos as emoções que estavam reprimidas. Então, em último caso, enquanto terapeuta, não me interessa se é realmente tintim por tintim ou não. Nós tivemos espaço para expressar e isso é o mais importante. Então, pronto. Mas eu, enquanto Diana Machado, para mim é real. Eu não é? acho que, sem dúvida, que mesmo pessoalmente, o que eu retirei, e eu acho que a mensagem que fica é: o que importa é que funcione, certo? Uhum. Se a gente quer um alívio de qualquer coisa, é isso que Uhum. estamos à procura, de algo que nos ajude a ultrapassar, a desbloquear, a compreender, não é? Em algumas situações. Então, às tantas, torna-se irrelevante, como tu Uhum. dizes, se é realmente 100% real, se realmente aconteceu. Eu sei que nós podemos ficar um bocadinho a enlouquecer a pensar, mas é mesmo, mas será que foi mesmo assim? Será que... Mas Sim. a verdade é esta: tiraste algo de bom disso, Uhum. ajudou-te, deu-te os resultados que tu pretendias, então É confiar, não é é? confiar, Entregar, recebe. E há coisas que fazem parte do mistério da vida e do subconsciente. Sem dúvida, o subconsciente está cheio de mistério. Então acho que realmente, do princípio ao fim, ir com uma Uhum. mente aberta e não nos prendermos tanto desse lado racional, e vai nos permitir abraçar essa experiência de Uhum. uma forma diferente. Seja qualquer tipo de hipnose, eu acho. Se bem que será mais difícil a gente ter estas dúvidas em relação a uma hipnose nesta vida, não é? Sim. E Embora ainda possa assim, acontecer, eu já tive uma cliente que viu quando são uma memórias muito memória recalcadas. de uma vida, ai que disparate, eu estou tão habituada, enfim. Já tive uma cliente que viu uma memória de infância, ficou muito emocionada com o que viu, tivemos uma grande libertação a nível emocional e ela, quando regressou, disse-me: olha, isto não deve ter acontecido. A minha mãe nunca me contou que eu vivi tal coisa. E eu, ok, mas sabes, essa expressividade toda, o teu A corpo a memória recordar-se como é que celular, aquilo não foi. é? É uma coisa real e até transgeracional para quem está dentro desse tema. A memória celular é uma coisa real e é como Uhum. dizes, há certas coisas que nós podemos criar, e outras que estão cá, que vivem connosco, estão no corpo, estão presas no Uhum. corpo, e às vezes é isso que precisa de sair, é essa emoção que precisa de sair. É das coisas mais curativas que há, mais Uhum. catárticas que existem, é esse sair da emoção. Abrir a caixinha, não é? Das emoções reprimidas. É como agora está muito em voga, não é? Não, quer dizer, em voga em termos de, se calhar, celebridades, etc., porque não é uma coisa que o comum dos mortais consiga fazer, mas o ayahuasca, não é? Estes retiros que eles fazem, em que vão tomar, imagino que já saibas o que é, que já tinhas Uhum. ouvido falar. No fundo, aquilo que eles retiram da experiência, no fundo, é isto, é esta libertação destas Uhum. emoções todas que quando saem dali outras pessoas, é essa emoção que precisa de ser libertada e que muitas vezes não é ignorada. Portanto, Uhum. voltando ao início desta conversa, não é? É, é a mesma coisa, não é? A base é a mesma coisa, que é o momento para parar, o momento para sentir, o momento para olhar para dentro, o momento para estar no presente, e que essa é a nossa natureza biológica, é a nossa natureza enquanto seres, e que nós Uhum. estamos tão castrados disso, estamos tão afastados dessa essência, e então é por isso que, quando vivemos este tipo de experiências, aquilo ressoa tanto, tem um impacto tão grande em nós, porque ali, nem que seja durante 2 horas, temos que passar esses processos todos. Uhum. O estar presente, o sentir, o viver, o libertar a emoção que muitas vezes nem nos permitimos, seja por que razão for, ou porque não fomos educados assim, ou Uhum. porque temos medo de ser vulneráveis, ou porque estamos totalmente desconectados de nós próprios. E eu acho que há aqui grandes lições que podem ser aprendidas nestas experiências, nestas terapias, que podemos levar para fora do gabinete, digamos Sim, assim, sem dúvida. para fora da terapia, e que são lições de vida que, lá estão os nossos filhos, quem os têm, nos ensinam todos os dias.
tentam reacender essa essência em nós, eles obrigam-nos. E quando ignoramos isso, corre extremamente mal. Sim. Corre extremamente mal, não é? Eles começam a desenvolver problemas, nós começamos a desenvolver problemas, portanto, realmente... Continuamos o loop, não é? Continuamos o loop, não só continuamos, a gente amplifica o loop e muitas vezes os problemas surgem porque não estamos a receber o convite. Não estamos a receber o convite, não é? Diana, para quem está em dúvida se isto é uma coisa que pode funcionar para si, se é algo que deva tentar arriscar, há alguns sinais que a pessoa possa ter assim em consideração, que a possa ajudar a perceber que sim, isto poderá ser uma boa solução, poderá ser uma boa opção? Sim, olha, como eu disse no início sobre a minha história, não é? Portanto, o achar que faltava uma peça do puzzle, essa pode ser uma indicação de si para si, sabes? Que é, ok, eu já fiz psicoterapia, eu até já posso ter feito hipnoterapia e visto algumas memórias, mas continuo a achar que falta alguma peça, que há aqui qualquer coisa que eu ainda não conseguia ceder. Portanto, quando nós sentimos realmente que falta algo, é uma sensação muito clara, sabes? E quem nos está a ouvir vai saber identificar isso. É mesmo a sensação de que falta algo, há qualquer coisa que eu ainda não vi. É uma coisa intuitiva, quase. Isso, sim, é. Nós podemos também olhar para a questão de haver um determinado desafio que está sempre a surgir, sabes? Está em modo repetição. Imagina, mudar de trabalho 4 vezes por assédio moral e todas as vezes encontrar alguém que vai fazer isso. Sabes? Eu tenho um caso próximo em que a pessoa teve 10 anos no mesmo sítio a sofrer de assédio. Quando teve coragem de sair, foi para outro sítio, aconteceu exatamente a mesma coisa. Parece mentira, não é? A pessoa pensa, isto é um azar da vida, não é possível. E a pessoa percebeu que tinha aqui um padrão, não é? Não só transgeracional, mas de outras vivências também, e que a atitude que tinha de ter em relação a isso é que teria que ser diferente. Então ela posicionou-se, trabalhou a assertividade e o padrão desapareceu. Cessou. Pronto, então isto para dizer que às vezes quando nós até já fizemos alguns processos, até já tentámos algumas questões, mas há um padrão qualquer que se está a repetir sempre. Pode haver qualquer coisa mais lá atrás que nós podemos olhar, não só em vidas passadas, não é? Mas, sabes, há qualquer coisa que nós precisamos de aceder que não estamos a conseguir compreender. Então, mas a primeira é a mais comum, aquela sensação de que falta aqui uma peça. Há outra questão também que é, imagina alguém que tem muita curiosidade em vidas passadas. Eu sei que não é só curiosidade, sabes? Ou seja, a pessoa já está a intuir isso. É um chamamento. A pessoa já está a intuir que há qualquer coisa ali para ela. Portanto, quando alguém me diz, eu tenho muita curiosidade de ver as minhas vidas passadas, sabes? Eu sei que ela traz alguma questão, mesmo que ela às vezes diga, mas eu não tenho questão nenhuma em específico. Tem. Nós acabamos sempre em conversa, sabes? Por perceber que há alguma coisa, há alguma insegurança, há algum medo. Portanto, a pessoa está a intuir já que há ali qualquer coisa para ela. A verdade é que toda a gente, isto é muito comum as pessoas dizerem, mas eu não tenho traumas, eu não tenho problemas, eu tive uma boa infância. Essa da boa infância, assim como dizem, eu tive uma ótima infância. Ok. Big red flag. Sim, exatamente. É engraçado como nós conseguimos deturpar e até esquecer ou minimizar determinadas coisas sobre a nossa infância. A maioria das pessoas não teve assim uma infância tão boa quanto isso, mas nós focamos, e isto é normal, focamos nas partes boas que muitas vezes ou quase sempre existem, mas depois esquecemos que apesar disso houve ali coisas que tiveram impactos muitas vezes negativos, permanentes, enquanto não forem resolvidos, não é? Vivem em nós até hoje, Vivem em nós, não importa se temos 30, 40, 50, 60. Isto é uma coisa que eu acho que as pessoas muitas vezes ficam surpreendidas por compreender como é que alguma coisa que aconteceu quando eu tinha 5 anos ainda hoje em dia está a impactar a forma como eu me relaciono no trabalho, me relaciono nos meus relacionamentos amorosos, não é? Este tipo de situações. E sim, portanto, não há absolutamente ninguém que não precise de fazer este olhar de introspeção
para dentro, para trás e perceber onde é que está a bagagem, o que é que me está aqui a impedir de ser quem eu preciso de ser, quem eu posso realmente ser, quem eu quero ser. A gente muitas vezes nem sequer para pensar quem é que eu quero ser. A gente assume, eu sou o que sou, não é? Eu sou assim, eu nasci assim, ou isto é o meu feitio, ou esta é a minha personalidade. E não é? Nós somos absolutamente moldáveis. Não importa. Nós já tivemos tantas vidas. Já tivemos tantas vidas. Já fomos homens, mulheres. Completamente. E eu acho que essa ideia, quando nós temos abertura para compreender isso, realmente ainda traz mais à luz isso, não é? Quão moldáveis nós somos. Sim. E também, quer dizer, ajuda-nos com muitos outros conceitos, não é? A aceitação do outro, compreender que não há lados, não é? Viemos todos para aprender, como tu estavas a dizer, todos nós temos que fazer um olhar interno. E eu estava a pensar, pois senão não reencarnamos, sabes? Ou seja, reencarnar, o objetivo de reencarnar é exatamente esse, não é? É a escola, e os tais ciclos, os tais padrões, enquanto não se quebram, não saem da nossa vida. Então, ou das várias, não é? Ou das várias, aqui. Quantas vezes não são precisas várias vidas para finalmente pararmos e resolvermos aquilo. Muitas vezes não temos as ferramentas, se calhar em vidas passadas não há essas ferramentas, não há o conhecimento, ignoramos as oportunidades que surgem porque achamos que aquelas oportunidades são problemáticas, não é? E muitas vamos vezes estar a mexer em coisas que magoam. Sim, mas nós nem temos consciência que essas coisas que magoam estão no nosso dia-a-dia, nas nossas inseguranças, nos nossos medos. Às vezes tenho pessoas que me dizem, mas eu não quero ir lá atrás porque pode haver doer. Qualquer coisa que me dói ou que me magoa. Eu, sim, mas isso está a conta-gotas todos os dias, não é? Portanto, todos os dias, sem que se percebam. Mas é engraçado, eu acho que isso é a palavra-chave. Se dói, é por aí que tens que ir. É para ir, exatamente. Dói? Estás no sítio certo. Estás exatamente no sítio certo, vai em frente. E os nossos filhos, portanto, fazem esse papel incrível. Eles metem o dedo na ferida e nós achamos, esta criança consegue tirar-me do sério. É hiperativa, não sei o quê. Levar-me ao meu limite. Não, ela está a mexer-te nas tuas feridas, aquelas que tu não consegues ou não queres perceber que estão lá. E ele está-te a dizer, mãe, pai, olha aqui, olha, tens que resolver isto. Não é? Por que é que isto te enerva tanto? Por que é tão difícil para ti? E pronto, eu acho que não é por acaso que elas vêm tão, não é só puras, é abertas, conectadas, não é? Elas vêm na essência que nós devemos ser, e daí que elas têm essa facilidade. Elas vêm fresquinhas, não é? Também acabam de reencarnar. Eu imagino assim, nós fazemos o nosso plano de alma lá no mundo espiritual, cheios de confiança, sabes? O meu guia disse-me assim, olha, vais ter ansiedade social para te recordares do que vieste trabalhar. E eu, bora, vou. Olha que fixe, é mesmo isso, sabes? É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Eu consigo. E nós nascemos e a gente vem com essa energia toda de, olha, é agora. É nesta vida que eu vou cobrar para padrões, para não sei o quê. Por isso é que somos tão felizes quando somos pequeninos e a gente vai crescendo e vai começando a pensar, diabo. Que a minha vida é péssima, eu tenho azar, eu não escolhi isto, de certeza, não mereço isto. Sim, eu não escolhi a minha família, não é? Que a malta revira-me os olhos às vezes do, Diana, não, nem pensar. Eu não escolhi isto, com certeza que eu não escolhi isto. E é exatamente isso, não é? As lições que nós temos para aprender, o crescimento que temos para fazer só é possível em determinadas situações desconfortáveis. Sim. Que nos vão obrigar a ir onde precisamos de ir e que de outra forma não iríamos, porque a magia não acontece dentro do conforto. O crescimento, vamos pensar em momentos de maior desenvolvimento pessoal. Não foi quando estavam super felizes. Não foi. Foi nos momentos mais duros, mais caóticos, mais dolorosos, em que vocês, se for preciso, quase chegaram ao fundo do poço. Foi aí que vocês
olha o início, não é? Cresceram. Quando tu perguntaste, como é que chegas até aqui? E eu No fundo do poço. tive uma depressão, tive ansiedade fundo do social, poço. não saía de casa, Tal e não é? qual. Portanto, e é quase sempre assim, quando tu estás a entrevistar alguém, ou estás a falar com alguém, ou estás a receber alguma cliente, né, numa primeira sessão, e questionas ou o que é que te trouxe aqui, ou o que é que, não é? Como é que tiveste esta consciência de vir para aqui? Olha, aconteceu isto e eu já não aguento mais, eu preciso de olhar. Não é? Portanto, Estou no essa a limite janela do limite. É. Mas é pena ser assim. Porque é que nós temos que chegar ao limite do limite para procurarmos então sair do desconforto? Uhum. Mas realmente a gente sabe, o ser humano é assim. Nós temos que ter uma motivação muito forte, ou temos que estar realmente muito desconfortáveis para Sim. querermos mudar. Sim. E eu própria, não é? Eu tive Tu própria, anos todos nós, sem... não é? Todos nós, Sim. é o motor da mudança, é essa, porque de resto, o que é que nos vai levar a mudar? Uhum. Não é? Nós precisamos de picos de Precisamos. dor, não é? Precisamos. Portanto, eu acho que até isso é uma forma de perspectiva. Uhum. Em vez de pensar nestas coisas como, pá, coisas negativas, coisas que... Eu não... Agora estou-me a lembrar desta questão do... Quem está muito neste mundo da espiritualidade, da meditação, etc., tem esta questão do ter que estar sempre positivo e sempre bem. E isso às vezes é perigoso. Super perigoso. Isso não É uma é falácia, real. é uma Sim. falácia, não é? Porque não há ninguém, não há guru nenhum nesta vida que não tenha dias em que não está ok. Não foi para isso que viemos cá. Não foi para isso que viemos cá. O perfeito, o feito, não é? Não, é uma coisa que está terminada e que, portanto, não precisamos de fazer nada. E nós, a vida é imperfeita, é um ciclo contínuo de aprendizagem, de recomeços. E é assim, não é? Nós às vezes achamos que não é a nossa assim. evolução, o nosso caminho terapêutico é assim, não é? A gente sobe um degrau, outro e outro e Não, outro. E quando não. damos por ela, o nosso caminho terapêutico é assim, depois pum, e depois assim. Tanto que nós às vezes podemos nos questionar, então, mas eu já aprendi isto, eu já sabia isto, agora estou aqui outra vez neste lugar. É mesmo a vida meio que a perguntar, olha... Tu trabalhaste mesmo isto ou só estás ok quando estamos lá em cima? Eu até digo mais, eu acho que a derradeira lição, isto é aí que as pessoas se confundem quando acham que já quebraram o ciclo, ou o padrão, ou o problema, e a vida volta a apresentar-lhes com uma situação igual, tipo, é o teste derradeiro, e é aqui que as pessoas esbarram, tipo, outra vez? Mas eu não tinha resolvido isto. E eu, sim, eu não quero isto. a vida... quer fazer-te o teste derradeiro para ver se tu agora consegues finalmente superar o desafio. Ter outra atitude. Exatamente. Olhar para as emoções que aquilo provoca, mergulhar ali um bocadinho, não é? Porque às vezes nós evitamos, não é? Eu, a minha ansiedade social, eu evitava todo o tipo de emoções, todo o tipo de lugares, por isso é que eu não saía de casa, não é? Eu evitava tudo o que pudesse provocar as sensações, não é? E foi só quando eu aprendi a aceitar que elas podiam surgir e a marinar um bocadinho, não é? Até nos sintomas depressivos, a mergulhar um bocadinho neles, como se convidasse a Diana ansiosa e a Diana depressiva a sentarem-se e dissesse, ok meninas, pá, vamos lá ficar aqui as três, não é? Foi só quando eu fiz isso que as coisas realmente começaram a mudar, não é? Portanto, o evitamento e a fuga é um desastre. Eu acho que é exatamente isso. Nós muitas vezes quando temos um problema é exatamente esse o nosso defeito, que é eu vou fazer de tudo para não me colocar numa posição em que eu vou ter estas emoções e não há crescimento aí. Achamos que estamos-nos a proteger, mas estamos-nos a aprisionar. Elas estão a crescer até, não é? E por isso é que depois há tanta ansiedade. Estamos-nos a aprisionar porque depois, de repente, qualquer coisa nos despoleta rapidamente essas emoções que estão ali, elas estão ali a borbulhar, elas querem ser sentidas, elas querem ser compreendidas. Olha, estou aqui. Exatamente. Ei. Às vezes começam tímidas. É por isso que uma ansiedade escala para um ataque de pânico. E as pessoas às vezes não percebem o que é que se está a passar. Fácil. Como é que ignoras um ataque de pânico? Não ignoras. Ansiedade? Vais conseguindo. Sim, a gente vai estando em modo automático e tal, e a coisa passa. Uns comprimidos, uns ansiolíticos, tal e tal. E o subconsciente diz, espera lá, não, espera, a gente chega lá, espera lá, toma lá isto.
e de repente ficas sem chão, não consegues sair de casa, não consegues viver, não consegues fazer nada. E agora? Estás pronta? Estás pronto? Ok, então bora lá. E mesmo assim, no livre-arbítrio de muitas pessoas, não é? Eu recebo E pessoas que mesmo me dizem, eu assim, estou a tomar medicação, eu vivo com uma depressão há 15 anos. 15 anos, não é? Portanto, às vezes 12, às vezes 10. sim, uma vida. Há Sim, pessoas que uma simplesmente vida. se agarram, era isto que estávamos a falar anteriormente, se agarram até este diagnóstico. Eu sou depressiva, eu Sim, tenho sim, depressão, sim, isto sim. é a minha identidade, tenho depressão crónica. Agarram-se a essa muleta, Eu sou isto, eu não é? sou isto. Então, É muito perigoso esta questão de rotular. Se não queres que algo seja teu, não o trates por tu. Então não é a minha depressão, ou não é a minha ansiedade, ou não é a minha fobia, ok? É a depressão. eu É, tenho neste momento, não é? Eu eu estou a tenho este passar momento. por esta questão. Eu já trabalhei com pessoas que sofrem de alcoolismo, não é? E isto é um ponto que eu discordo bastante da forma habitual de tratar alcoólicos. É que eles nunca perdem a identidade de alcoólicos. Há esta crença de que uma vez alcoólico, eu sou alcoólico para a vida e há um dia de cada vez e eu nunca vou realmente superar esta necessidade de Como se beber. fosse uma sentença, não é? Como se fosse uma sentença. É uma identidade que não descola. Eu não concordo com essa abordagem. Para nós nos podermos realmente libertar, passar a folha, eu não posso estar preso a uma identidade que não me serve, seja ela qual for. Não vai dar para sair daqui, não é? Portanto, Não se vai isto dar para sou sair eu, daqui, não é por acaso que eles têm tantas reincidências, porque há esta ideia de que é o que eu sou, eu nunca vou deixar de ser isto. E isto vale para quem diz, estou a falar neste exemplo porque é um exemplo sim mais Sim. óbvio, não é? Mas vale para tudo. Eu sou tímida, eu sou trapalhona, eu procrastino, eu nunca acabo nada, eu não não é? consigo falar em público, Sim. não é? Quando nós acolhemos acolhemos e estas agarramos verdades, àquilo e lá está, mais uma vez as vidas passadas pode ser interessante porque ensinam-nos que não, tu és tanta coisa, que tu podes ser tanta coisa, olha, tu já foste sei lá, tantos talentos cá um aí, empresário famoso, olha, tu já foste. tantas, exato. Sim, eu tive até uma cliente, isto não acontece muito, por acaso, mas nós estávamos à procura, eu já não me lembro qual era a questão que ela tinha trazido, se eram questões depressivas, talvez, já foi há algum tempo, mas ela foi a uma memória, portanto, nós não entramos na origem dos sintomas atuais, mas curiosamente entramos numa vida em que ela era muito feliz. Ela estava leve, estava tranquila, tinha aprendido até enquanto mulher a ir sozinha para certos lugares de praia, etc, onde não havia ninguém para poder, não é? Porque nas épocas anteriores, pronto, enfim. Não havia essa liberdade. Certo. E ela lá estava sozinha, ia pôr os pés na água, entrava na água, e nós percebemos que era a mente dela, não é? A mostrar-lhe, olha aqui, Tu já foste isto. olha, esta sensação de liberdade, esta sensação de leveza, isto é possível. Tu já sentiste isto? Isto é possível sentir. Eu achei super interessante na altura ela ter acedido a algo assim. O subconsciente é muito incrível e já aconteceu várias experiências em que realmente nós estamos a tentar voltar para trás num problema e a primeira memória é realmente de um momento feliz, do momento em que o problema não existia, do momento em que a sensação não existia, certo. E tu pensas, porquê que o subconsciente está a trazer isto ao de cima? É exatamente isto, tu consegues, tu já lá tiveste. Sim. Tu não estás preso a isto. Nós somos realmente algo que pode ser transformado, pode ser mudado. Nós estamos constantemente a mudar, não é só o nosso corpo, a nossa pele que muda, não é? Todo nós é bonito perceber que nós somos realmente, não temos limites daquilo que quisermos construir sobre nós. E lá está mais uma vez a maternidade ou a parentalidade. Eu gosto deste tema em particular porque eu sinto que é tipo uma autoestrada que acelera muitos destes processos, amplifica muitos destes processos. Sim. E no que toca, por exemplo, eu acho que não conheço nenhuma mãe que até agora me tenha dito
sou a mesma pessoa que era depois do meu filho ou Certo, minha certo. filha nascer. Não aprendi nada. Não é? aprendi Não é? nada, não mudei nada, quero as mesmas coisas, sinto-me igual. E mesmo e a cada gravidez, a cada filho, elas voltam a ter essa mesma experiência. Portanto, muda uma vez, muda 2 vezes, muda 3 vezes. E às vezes totalmente diferente, não é? Às Há vezes muitas totalmente mães diferente. que dizem que não tem nada a ver a primeira experiência com o primeiro filho, a segunda experiência. Sim, sim. E eu acho que, lá está, é de propósito, mais uma vez, os tais convites de eu escolher a minha família. Portanto, eles escolhem-nos, suponhamos que se acreditarmos nisto, né, que eles nos escolhem com um propósito específico de trazer ao de cima mais umas coisinhas para tratar. Mãe, pai, estás preparado? Eu vou ir remexer mais um bocadinho o caldo, ok? Vão vir mais umas coisas ao de cima para vocês verem Vou aqui se mexer a resolveram estas dinâmica. lições. Ou não. E então é tipo é realmente uma aceleração muito rápida em pouco tempo de coisas que às vezes nos levam 10 anos, 20 anos Sim. e que naquele momento somos confrontados. Por isso é que é tão duro. Eu acho que algumas pessoas vivenciam esses primeiros tempos com essa dureza. Ai, é tão duro, sinto-me assim, não, É muito avassalador, não é? Porque há já muita não sou quem coisa... sou. Sim. Este luto até de Sim, se sim, perderem e é suposto. É, É o suposto. caos antecede a ordem, não é? Portanto, nós precisamos de Antecede a estar ordem. no caos. E eu acho que irmos mentalizadas para isso e não acharmos que não é só o bebé que precisa de preparação, Ah, sim, sim, sim. não é só o bebé que vai precisar de ser acolhido, Sim. que vai precisar de colo. de colo, de receber roupa e uma Sim, identidade. sim. Nós também vamos precisar de tudo isso de uma forma metafórica, Claro, mas sim. vestir uma pele que não sabemos qual é que vai ser, em que moldes é que vai ser. E lá está, mais uma vez, é bom as pessoas perceberem. Esta é a forma, apesar de tudo, mais fácil de fazer estas coisas, mais natural de fazer estes processos. Se não, olha, tem as terapias, terapia, hipnoterapia, seja ela nesta Sim. vida ou noutra vida, são soluções muito interessantes. Mas não aceitem os convites naturais da Sim. vida para sentirem, para refletirem, para perceberem o que é que já não serve, para todas essas coisas que às vezes temos medo de fazer E sozinhos. toda a gente devia fazer terapia. Toda a gente devia Eu sou fazer mesmo terapia. Eu também sou não dessa só opinião. olhar... Especialmente os pais. Sim. Especialmente pais. Mas sem Mas dúvida, toda a gente. Não há ninguém que não vá beneficiar de um processo, seja psicoterapia, hipnoterapia, portanto, Seja claro qual que for. nós somos hipnoterapeutas e faz-nos mais sentido esta abordagem, mas às vezes podemos começar com outro processo e Sim, não há um só fazemos o nosso caminho para caminho. chegarmos Sim, a Roma. sim, E eu acho que as pessoas têm que se identificar com o sem terapeuta dúvida. e Sim. com a terapia. Tem que haver uma confiança. Um match. Match. Sem Exatamente. dúvida, Não sim. adianta. Para mim há uma coisa que é fundamental, creio que para ti será igual. A pessoa tem que vir motivada Sim, e tem que vir aberta. Até Sim. pode nunca ter feito, pode ser uma pessoa racional, pode ser uma pessoa cética. Sim, Tudo sim. certo. Pode estar nervosa, é super válido nós estarmos Super nervosos válido, é na para isso que primeira estamos sessão. cá, para Exatamente. tranquilizar, para informar, para acompanhar, mas tem que haver essa relação, essa confiança. Então se experimentaram uma terapia e não funcionou para vocês, tudo bem, procurem outra válido. terapia, Sim. outra terapia, outro terapeuta. Vão encontrar alguém que vai conseguir ir ao vosso ritmo, a compreender-vos da forma que vocês precisam. Isso é muito importante. Agora, só porque não funcionou uma vez, porque tiveram uma má Sim, experiência, então a hipnose, meu Deus, é um mundo e Há nós um somos todos mundo. tão diferentes, as Há um terapeutas mundo. todas são tão diferentes, não é? há um mundo, há muitos métodos, Sim. há muitas abordagens, Comem tudo, não é? Sim. comem tudo e, portanto, só porque uma vez não funcionou ou que não foi fantástico, Sim. eu conheço pessoas que vieram ter comigo a dizer tive uma experiência traumática. Acontece. No Acontece. dentista, não é? Às vezes Acontece. eu se troco de dentista eu vou estar nervosíssima porque às vezes no dentista anterior não correu muito bem, não é? Mas Tal eu não e vou qual. deixar de ir ao dentista. Tal e qual. Mas é isso, Não é? estas coisas físicas nós compreendemos que não dá para não fazer. Sim. Porque é que nós não temos essa linha de pensamento com as coisas emocionais e Sim. mentais que, na verdade, grande parte das vezes regem todas as coisas Era o que eu estava a físicas. pensar, exato. Portanto, as pessoas põem as coisas físicas primeiro
Mas na verdade é o mental que provoca É como quase se sempre a puséssemos o reação. pó debaixo do tapete, não é? A gente limpa debaixo do tapete e limpa o tapete por cima, não é? Portanto, que é o físico, mas está lá pó Sim, embaixo, e mesmo malta. esta questão de que nós tomamos um banho todos os dias, Uhum, higienizamos-nos todos os dias por fora e por uhum, dentro, malta. A uhum. casa está suja. A casa precisa de estralhar, a casa precisa de arejar, a casa Precisa de silêncio às vezes só, não precisa de é? silêncio, Sim, precisa dos cuidados, não é? certo, Da sem dúvida. higienização, entre aspas, Mental. mental e emocional. Eu acho, Uhum, emocional. As emoções são nossas amigas. uhum. São comunicação. Não é por acaso que nós temos dificuldade em lidar com as emoções das crianças, porque nós ignoramos as nossas. Claro, exatamente. Os adultos é que estão todos em pânico quando uma criança está a fazer né, está frustrada, está em modo birra, como Ai, eu lhe não chamo. pode, não pode se espernear no chão. Os adultos Porquê? é que estão ali. Quantas vezes não tiveste vontade de fazer isso? Pá. Ou não fazes birras? Os adultos também fazem birras, não é? Só que nós não gostamos de lhe dar esse nome. Uhum. Diana, antes de irmos embora, eu gosto sempre de fazer esta pergunta aos meus convidados, que é: se tens uma pérola de sabedoria que gostavas de partilhar, uma mensagem que gostavas que ficasse a ressoar depois deste episódio, o que é que seria? Dizer às pessoas para se sentarem com as suas emoções. Aquelas emoções mais desconfortáveis, para se sentarem com elas. Sentarem-se com a tristeza, sentarem-se com a angústia, sentarem-se com o medo e permitirem-se olhar para essas emoções, para as poderem aceitar. É sem dúvida life-changing. Eu acho que sim. Eu acho que é super importante, e isso também faz um paralelismo com as crianças, porque quanto mais estivermos confortáveis com as nossas emoções, com o nosso sentir, mais facilmente também vamos conseguir estar disponível para receber as emoções delas, Sem não é? dúvida. É aquilo que estamos a falar atrás das birras, e compreender que elas não são folhas em branco e Uhum. que é preciso aceitar tudo o que vem, o pacote como um todo do que vem, e estarmos Sim. abertos a isso. Olha, para quem te quer encontrar, quem quer seguir o teu trabalho, quem quer te acompanhar, onde é que te pode encontrar? O mais fácil e o mais direto é o Instagram, dianamachado.pt, mesmo para enviarem mensagem, para ficarem a conhecer o meu trabalho. O Insta é a forma mais fácil. Ok, nós vamos deixar essa informação também aqui. Estejam à vontade para deixarem mensagens, comentários, ou enviarem mensagens pessoalmente através do Instagram, tanto a mim como à Diana. Devem estar a fervilhar de ideias e perguntas. Estejam à vontade. Temos todo o gosto em receber isso e responder-vos conforme possamos. Obrigada mais uma vez por ter estado cá, foi muito bom. A conversa até se estendeu mais do que imaginávamos e tínhamos aqui Tema, pandangas. sim. Até à próxima. Grata. Até à Obrigada. próxima. Obrigada a vocês também.